Eu me chamo Henrique, nós estamos aqui no interior próximo de Monsenhor Gil, onde eu tive por 4 ou 5 vezes experiências, né, durante a noite, quando eu vim aqui para o interior dos meus pais, com uma luz não identificada, ninguém sabe que luz é essa, que se movimenta bastante, e ela cresce com alguns estímulos que a gente aplica, por exemplo, luz do celular ou lanterna de celular. Então, por 4 ou 5 vezes, quando eu vinha sempre à noite, quando eu chegava nesse local aqui, era o momento que eu via a luz, né, bem no meio desse vale, dessa baixa, né? Tem essa baixa aqui, digamos que fica no meio daquela sentada ali, a luz ficava lá, em cima, bem alta. Então lá em cima aquela luz ficava brilhando, aquela luz azul, e eu pensei de início que era alguma torre, porque ali tinha uma torre, mas era muito pequena. Eu digo, não é torre, que já está desativada há bastante tempo. Então quando eu segui ali na frente, a luz aumentou e se deslocou lá para frente. Ela ficou parada lá na frente. Por 4 vezes foram dessa forma na estrada, eu indo para lá. Mas como a gente ia de carro, não sei porquê, a luz seguia naquela direção daquele morro, que tem um morro por trás dessa parte aqui que não dá pra gente ver, mas de lá dá pra ver, ela ia pra lá, na direção do morro, e lá ela sumia. E a vez que mais chocou a gente foi quando a minha família estava lá no interior, ali embaixo. Eu cheguei à noite, vimos a luz, mas ela sumiu. E quando a gente chegou lá embaixo, olhando nessa direção, a gente viu como se a luz estivesse na estrada ali embaixo. A gente viu a luz, claro, uma luz dessa vez não era azul, era laranja, uma luz alaranjada assim. E eu vi a luz e identifiquei, estava muito baixo. Peguei o celular e coloquei na direção, chamei o pessoal para ver. E peguei o celular, liguei a luz do celular e ficava batendo a mão na luz do celular. Quando eu bati a mão na luz do celular, e aquela luz aumentou numa velocidade tão grande na nossa direção, a gente saiu correndo para dentro de casa, fechou as portas. E a luz lá, né, brilhando todo. Quando a gente desligou tudo, que ficou todo mundo quieto, a gente saiu para olhar e ela foi diminuindo, foi afastando e baixou e sumiu. Qual era a altura? A altura a gente estimava assim, mais ou menos, nesse dia que ela aproximou da gente, nós estimávamos como se fosse na altura dessas árvores assim. Ela estava um pouco acima da luz das árvores, somente. Então tu viu pairando por cima das árvores, então? Por cima das árvores, de lá assim a gente enxergava assim, tipo a copa das árvores. Não era a luz que possivelmente poderia estar dentro do mato, não? Não era a luz que estava dentro do mato, era acima das árvores, aquela luz. E depois ela veio na nossa direção, por cima das árvores. A cor dessa luz, ela mudou de tom? Não, ela ficava, essa era laranja, aquela luz amarela, né? Aquela luz amarela, e ela aumentou numa velocidade muito grande, não tem como. Eu tenho um colega que ele já veio aqui com um drone muito bom dele, ele levou até aquele meio ali. É diferente, você escuta no drone as hélices girando, você escuta aquele, né, do vento, e ele tem uma luz que fica piscando. E ele não tem uma velocidade tão grande como aquela. É uma velocidade muito grande. Tipo assim, você não vê nem de repente tá aqui, de repente tá lá na frente. Você não vê como se movimentasse, é uma velocidade muito rápida. E o tamanho dessa luz, assim? De longe, você olhando, não dá, você confunde com a estrela, mas a luz ela é bem maior do que a de uma estrela. É como se fosse uma estrela que você não vê formato, você não vê, não chega a ser redondo, também não chega a ser quadrado. É só a luz? É só uma luz. Ela diminui e ela aumenta. Quando ela estava assim no ponto mais alto, maior assim, era maior do que era bem maior do que uma estrela? Bem maior, você via isso, ó. Você via isso, literalmente isso aqui, ó. Entendeu? Só que ela não era aquela luz que focava. O sol, por exemplo, ele reflete. Qualquer luz que você vê, ela reflete. Essa luz, quer dizer que essa luz ela tipo não iluminava, né? Não iluminava, era só ali. E como local. Foi que ela sumiu? Ela simplesmente desapareceu. Não sei se foi uma velocidade grande que se deslocou ou se apagou, não sei. Sei que simplesmente sumiu. Qual foi o último avistamento que tu teve? O último avistamento que a gente teve foi no dia 1º, 31 para o dia 1º, que eu vim à noite com a minha esposa, já 1h da manhã. De que mês? Agora, da virada do ano. 2022. 2021 para 2022. A gente foi passar a virada na cidade, Monsenhor Gil. Deixamos o meu filho com a minha mãe aqui no interior e depois que virou a noite, a gente estava em festividades lá, aí foi que a gente veio. E até então, a gente nunca tinha visto da forma que a gente viu nesse dia, que estava nublado. Nesse dia estava nublado e estava aquela chuva fraca.
E às vezes que a gente tinha visto era noite sem lua e sem nuvens, só estrelado. E nesse dia tava chovendo, né? Tava aquela garoazinha, tudo nublado, já tinha dado uma chuva forte mais cedo, e inclusive depois choveu. Aí eu vim confiante que a gente não ia ver nada porque estava nessas condições o clima. Mas quando a gente chegou aqui foi do mesmo jeito, a luz estava lá. E a gente ia de carro e a luz foi seguindo. Só que quando a gente começa a descer para lá, a luz estava no céu. A luz estava ali. E o céu nublado. E o céu nublado. Nublado, chovendo aquela garoazinha mesmo boa, molhadeira, né? E dessa vez era azul. Dessa vez era azul. Entendi. Dessa vez que tu falou que seguiu até a casa de vocês. Até próximo. Próximo, né? Ela era amarela. E isso, eu não lembro a data certa, mas foi no mês de dezembro que eu tava de férias. Essas foram 5 experiências, né? Em torno de 5 experiências. Todas foram próximas, onde foram em 2021? Todas em 2021, mês de dezembro. Eu tava de férias e tava vindo com mais frequência para cá à noite. Existe relato de outras pessoas que têm observado essa luz aqui na região? Outras pessoas aqui na região, eu não sei lhe dizer porque eu não tenho contato. Já tive muito contato com as pessoas que moram, inclusive eu conheço todos os encarregados que trabalham aqui próximo. Mas eu nunca tive a oportunidade de sentar com nenhum deles para saber se eles já tiveram relatos como esse aqui. Eu só tive de um colega meu, que ele mora aqui nessa comunidade, que ele sempre falava dessas experiências de luz, que ele via e tal, mas eu nunca acreditei nele. Eu dizia, rapaz, tu era bêbado e tal. Eu sempre disse isso, que eu nunca vi. Até então eu vi. Aí eu digo, não, ele não estava bêbado, porque eu não estava bêbado, estava em sã consciência. Então antes havia uma dúvida por parte de você em relação ao fenômeno. Depois que você começou a ter as experiências, depois que eu comecei, você mudou a opinião? Com certeza. Você não tem como, porque olha, nós passamos um medo tão grande na primeira vez que eu vi, que eu vinha à noite, que minha tia vinha comigo, que eu ia tirando o carro da estrada, moço. Um medo muito grande quando a gente viu aquela luz, que você vê aquela luz andando tal, que não, né, você não tem explicação daquilo, você tem medo. Só para registrar, qual é o nome desse povoado? Aqui essa localidade que tem algumas fazendas, tanto para o lado desse lado como para esse, chama-se Pantanal. Pantanal é uma comunidade só de fazendas no meio desses morros, que pertence a Monsenhor Gil, né, próximo da comunidade Boa Esperança, que fica perto da BR. Então a Boa Esperança é mais conhecida ali de Monsenhor Gil. Que dia hoje passa? Hoje é 12 de fevereiro de 2022. Sim. Mais uma coisa, tem algum relato assim, antigo, de anos? Antigo de anos, não sei te dizer. A gente vai descer ali embaixo para conversar com meu pai. O papai, quando eu falei para ele que você vinha e tal, ele só sorriu. Eu acredito que ele já teve experiência, mas não quer falar. Porque é aquela coisa, você viu um negócio, você vai falar para o pessoal da comunidade, fica caçoando, diz que é mentira, não sei o que, e ele não gosta desse tipo de coisa, ele prefere ficar calado na dele, né? Mas que tem experiência, tem sim. Com certeza.